Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente mergulha numa cena, sim, bem forte. Jacó, já com 147 anos, lá no Egito, no leito de morte mesmo. Isso, e ele chama os 12 filhos, né, para aquelas palavras finais. Exato. Tá tudo lá em Gênesis 49. E olha, não são simples despedidas, viu? É um negócio mais profundo. Com certeza, são profecias, na verdade. Uma mistura de bênçãos, umas repreensões bem duras também e vislumbres do futuro, né, das tribos de Israel. É isso. A nossa fonte principal é esse capítulo, Gênesis 49. E o que a gente quer explorar aqui é como o caráter, as ações passadas, sabe? E o propósito divino, como tudo isso se amarra para definir destinos. E é fascinante, né, como as palavras são poéticas, às vezes até meio enigmáticas. E tem aquele detalhe, ele fala como Israel e não só Jacó. Bem lembrado, essa mudança para Israel sugere uma voz quase que representando Deus, né? Exatamente, uma perspectiva divina ali. Interessante isso. Então, essas palavras vão além de um pai abençoando, apontam para os dias que virão. O que significa isso exatamente nesse contexto? Ótima pergunta. Essa expressão hebraica, ela tem um peso escatológico forte. Escatológico, quer dizer sobre o fim dos tempos? Isso, não só o futuro imediato deles, dos filhos ali, mas um horizonte bem mais amplo. Muitos veem isso chegando até a vinda do Messias, sabe? Entendi. Então Jacó está, na verdade, avaliando o caráter de cada um? Aham. E as ações passadas também. E ele liga isso direto ao destino das tribos na Terra Prometida. É um princípio bíblico claro esse, de consequências que passam gerações, né? E a estrutura que ele usa segue a ordem de nascimento pelas mães. Lia, as servas, Raquel. Mas tem aquela troca. Zebulon antes de Issacar. Curioso. Sim, tem essa peculiaridade. E o estilo é muito rico, né? Poético, cheio de comparações com animais. Leão, jumento, serpente. Loba também. Isso torna a tradução, às vezes, um desafio, sabe? Meio enigmático em alguns pontos, mas o principal fica claro. Principalmente quando a gente vê as consequências, né? Exato. Dietas. Exato. Como no caso de Rúben. O primogênito. Ele escuta, não terás a primazia. Por quê? Porque ele foi impetuoso como a água, instável. E pelo pecado gravíssimo, né? Profanar o leito do pai com Bila. E a tribo dele, então, não teria essa preeminência, perdeu ali a honra. E Simeão e Levi. Esses recebem uma maldição juntos. Pois é. Maldito seja o seu furor, por causa daquela violência terrível lá em Siquém. Jacó se distancia completamente daquilo. A vingança pela irmã de Nana, que terminou num massacre, Isso. e o destino deles, serem divididos e espalhados em Israel. E historicamente foi o que aconteceu, né? Simeão foi meio que absorvido por Judá. E Levi não teve território próprio, só cidades espalhadas. Exatamente, as cidades sacerdotais mostra algo importante, né? Fazer parte do povo de Deus não anula as consequências sérias do pecado. Verdade. Mas saindo dessas repreensões, tem duas figuras que recebem bênçãos assim muito especiais: Judá e José. Ah, sim. Judá, a bênção é longa, super positiva. Louvado pelos irmãos, vitorioso contra inimigos, uma figura de liderança mesmo, comparado a um leãozinho forte, real. E aí vem o ponto central, talvez. O cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló. Siló, essa palavra é carregada de significado. A interpretação mais forte é que é uma profecia messiânica. Apontando para a linhagem de Davi e depois para Cristo. Aquele a quem os povos obedecerão. Exatamente. E junto vem promessa de muita abundância, vinho, leite. É uma visão poderosa. Séculos antes de Israel ter reis, Jacó já aponta para essa linhagem real em Judá, culminando em Siló. Puxa, é mais que uma bênção. É um roteiro para o futuro. Com certeza. Mostra um plano de Deus a longo prazo. Mesmo que os detalhes de Siló sejam debatidos, a ideia de um governante vindo de Judá é inegável. E de Judá, a gente vai para José. Ele também recebe uma bênção bem detalhada, né? Nossa, muito! José é como um ramo frutífero junto à fonte. Uma imagem de prosperidade e de expansão. Talvez até ligada ao nome do filho dele, Efraim, que significa frutífero. E tem o reconhecimento do sofrimento dele, né? Os flecheiros que o atacaram. Sim, os irmãos, a mulher de Potifar.
mas também a resiliência dele, que veio da força do poderoso de Jacó, que é chamado de pastor, pedra de Israel, títulos fortes. E as bênçãos são muitas. Do céu, das profundezas, fertilidade. Jacó diz que são maiores que as bênçãos dos pais dele, e duradouras. José é realmente distinguido entre seus irmãos. E tem um momento, assim, muito humano no meio disso tudo. Qual? No versículo 18, Jacó faz uma pausa. Ele ora. A tua salvação espero, ó Senhor. Assim, no meio das profecias, ele para essa oração. É um reconhecimento, né, da dificuldade do futuro, da dependência total da salvação que vem de Deus. Mostra a fé dele ali no meio de tudo. E essa fé aparece de novo no pedido final dele, Com né? certeza. O pedido insistente para ser enterrado em Canaã, na caverna de Macpela, com os pais, os avós. Mesmo morrendo no Egito, cercado de poder ali, ele quer voltar para a Terra Prometida. Exato. Mostra que o coração e a esperança dele estavam firmes na promessa de Deus, na terra de Canaã, não no Egito. Uma fé inabalável na promessa. Então, para a gente ir fechando, essas últimas palavras de Jacó são um retrato assim, impressionante de como Deus age, né? Através da complexidade humana. Tem falhas, tem arrependimento, tem consequências que não dá para fugir, mas também tem promessas de redenção, tudo apontando para um plano maior. É um tecido, né? Onde o passado, as ações dos filhos, e o futuro, o destino das tribos, estão totalmente ligados. Exatamente. A gente vê que as escolhas têm um peso que atravessa gerações, mas também que a graça e o propósito de Deus prevalecem. Olha o caso de José, por exemplo. Verdade. E tudo apontando para a redenção final em Cristo, que viria de Judá. É isso aí. Fica então aquela reflexão final, né? Gênesis 49 liga passado e futuro de um jeito tão forte. Como será que as histórias da nossa própria herança, com seus desafios e promessas, podem nos ajudar a pensar nas escolhas de hoje e no futuro que a gente constrói?